Jonas capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? E outras traduções: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se a oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir da árvore qual feriu a aboboreira, esta se secou. Amém. Somente essas palavras. O que podemos entender aqui nesse cenário? Para entender o por causa da ira e do ressentimento de Jonas, é preciso voltar um pouco atrás na história de Israel. É preciso voltar um pouco mais atrás para entender e explicar esse cenário. E o primeiro entendimento é que a vontade humana não condiz com a vontade de Deus. Em Naum capítulo 3, a Bíblia vai falar que Nínive era o centro e a capital do Império Assírio, cercada por fortes muros e grandes torres, quase impenetráveis. Todavia, era uma cidade de pecado, porque os assírios eram um povo desumano, cruel, que não tinha misericórdia dos seus inimigos. Matavam milhares de pessoas inocentes. Era uma cidade sanguinária. A violência era o principal pecado daquela nação. Era uma cidade que oprimia e torturava os seus inimigos. E Israel era uma nação que sofria na mão desse povo. Israel esperava que a ira de Deus fosse recair sobre Nínive, assim como fez com a Babilônia, quando Deus livrou eles do cativeiro. Israel esperava que Deus aniquilasse naquela nação, como fez com Sodoma e Gomorra, como fizera também com a justiça de Deus sobre os tempos de cativeiro. Era esse o desejo do povo de Israel. O livro de Jonas vai nos revelar que o trabalhar e o agir de Deus não se manifesta de acordo com o nosso senso de justiça e nem emoções. Deus tinha um plano maior. Deus queria revelar o seu caráter divino para o povo de Israel. Eu tenho uma reflexão aqui para você agora. Deus usa um momento desfavorável para revelar o seu caráter e propósito em nossas vidas. Deus usa um momento desfavorável para tratar o nosso coração e moldar a nossa alma. Deus não vai usar um momento desfavorável para satisfazer o seu desejo. Não. Não é assim não, com Deus não é assim. Deus não é Deus de vingança. Não é o Deus do Antigo Testamento, mas não. É o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus de amor. Esse é o Deus que nós servimos. É no momento desfavorável que Deus vai mudar a situação. É no momento desfavorável que Deus vai tratar o seu coração.
É no momento desfavorável que Deus vai mudar a sua alma. É dentro desse propósito que Deus chama Jonas para levar a palavra de arrependimento. Mas tem o seguinte, tem um porém, Jonas não quer ir. Jonas aceita o chamado de Deus, mas foge. Jonas estava no conflito entre Nínive e Israel. Quem era Israel? Israel era o povo escolhido de Deus, só que era um povo desobediente. Era um povo que não aprendia com as lições do passado. Era o povo escolhido, mas que estava distante do Senhor. Só se lembrava de Deus nas aflições. E é nesse cenário que Deus levanta Jonas. Pensa aí, você tem que falar com aquela pessoa que te odeia. Você procura de todas as formas evitar, não é verdade? Porque se depender de você, fala a mão na cara. Quem te viu, hein? Jonas sentiu mesmo. Jonas queria evitar a todo custo os ninivitas. Se dependesse de Jonas, Jonas nem ia pregar a palavra. Mas tem uma coisa aqui que eu quero dizer. Quando Deus ordena, o homem tem que obedecer. Então, quando Deus te pedir para fazer algo, não hesita. Quando Deus pedir para você fazer algo, não fuja. Quando Deus te pedir para fazer algo, não põe justificativa. Vai, marcha, chega em frente e faz o que Deus te ordenou. Você sabe por que Jonas foge? Primeiro, era o povo inimigo de Israel. Um povo cruel. Um povo que já tinha feito muitas atrocidades com o próprio povo de Israel. Jonas sabia que não teria como debater a vontade de Deus e nem rejeitá-la, uma vez que ele já aceitou o chamado de Deus na vida dele. Então suas emoções eram maiores do que a razão, e ele achou a única maneira de escapar do veredito de Deus, que era fugir. Jonas não tinha missão da grandeza de Deus. Jonas ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Jonas achava que a grandeza de Deus apenas se restringia às fronteiras de Israel, mas que a sua graça e misericórdia não abrangia as outras nações. E sabe qual foi o maior problema de Jonas? O problema de Jonas é que ele misturou o espiritual com o pessoal. A gente pode ter muitos problemas pessoais, mas jamais devemos permitir que o nosso problema pessoal interfira na nossa comunhão com Deus. Jamais podemos permitir que o nosso problema pessoal interfira na nossa comunhão com Deus. Aleluia, glória, santo, santo, Deus maravilhoso. Temos um Deus que é maior que qualquer problema. Então por que achamos que saindo da presença de Deus vai ser a solução? Aleluia. Jonas, ele expõe o seu problema pessoal que tinha com aquela nação. Da mesma forma, a gente não pode expor os nossos problemas pessoais para o nosso irmão. Devemos saber perdoar. Devemos saber orar por ele. É isso que Jesus nos ensina. É orar pelos nossos inimigos. Orar por aquele que nos persegue. É interceder para que Deus venha tocar no coração dessa pessoa e mudar, tocar. Para que ela também venha sentir a graça e o amor de Jesus. Então, Jonas, ele foge da presença de Deus. Foge achando que conseguiria se livrar do problema. Às vezes o problema não é o ambiente. Se o problema continua sendo você. Você muda o ambiente,
Você pode mudar de ambiente, mas o problema continua sendo você. Você só muda de local, mas o problema continua em você. Jonas pensava dessa maneira. Deixa eu te dizer uma coisa. Fugir do que Deus ordena também é desobediência. Para de vir para a igreja por causa de problemas pessoais. Para de vir para a igreja por causa de problemas psicológicos. Para de vir para a igreja por causa de problemas financeiros, sentimentais, emocionais, familiar, conjugal. Ei, deixar de vir para a igreja não é a solução. Deixar de buscar a presença de Deus não é a solução para o seu problema. Deus não encara isso como fraqueza, Deus encara isso como desobediência. E a ordem é marchar. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A ordem é marchar. Não é para desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É seguir em frente. A ordem é marchar em frente. A ordem é marchar. A ordem é seguir em frente. A ordem é estar em encontro com Cristo. A ordem é pregar a palavra de Deus. Não adianta você fugir, porque Deus te resgata de onde você está para cumprir a vontade dele na sua vida. Deus te resgata do mundo para cumprir a vontade de Deus na sua vida e levar a palavra ao mundo. Glória a Deus. Deus usa alguém de Israel para tratar o povo de Nínive. Aleluia. Eu tenho uma revelação aqui para você agora. Às vezes Deus vai usar você para levar uma palavra de misericórdia para pessoas que você não gosta. Deus vai usar você para falar palavras de amor para aquelas pessoas que você quer se afastar. Tem gente que pede vitória a Deus, mas quando a vitória não acontece, a pessoa se frustra, se decepciona. Quando as coisas não saem da maneira como gostaria, essa pessoa se ira, se afasta da presença de Deus, deixa de ter comunhão. Jonas continuava sendo israelita, mas saiu da presença de Deus. Tem gente que está na igreja, mas está fora da presença de Deus. Tem gente que não está na igreja, está longe da presença de Deus. E a gente sabe o que acontece quando estamos fora da presença de Deus. Não sentimos mais o teu amparo, não sentimos mais o teu amor, não sentimos mais as graças, as bênçãos do Espírito do Senhor se afastam. E aí, quando a gente está na aflição, o que resta é clamar ao Senhor. A gente só clama a Deus no desespero, quando as coisas parecem não ter mais solução, quando não tem saída, e a gente precisa de uma palavra de conforto, quando na verdade você deveria levar essa palavra de conforto. E era isso que Deus estava requerendo de Jonas. No pensamento de Jonas, desistir era melhor que obedecer. Mas eu te dizer uma coisa para você: não desista. Você tem um Deus que tudo pode. Confia ao Senhor os teus caminhos, as tuas obras. Aleluias. Confia no Senhor teu Deus. Entregue a Ele tudo o que sente, as tuas emoções, os teus problemas. Coloque tudo na mão dEle e esteja no centro da vontade do Senhor. Temos que entender que somos vasos na mão de Deus. Se somos vasos nas mãos de Deus, somos instrumento.
E como instrumentos, temos que ser cheio da unção, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, para que Deus venha usar nossa boca para levar a palavra àqueles que ainda precisam conhecer a Deus. E aí no capítulo 2, vemos que Jonas agora é engolido por um grande peixe. No capítulo 2 a palavra vai dizer, acompanhe comigo, em Jonas capítulo 2, versículo 1. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Olha só, Jonas foge da presença de Deus. Ele entra no navio que estava em direção a Tarsis. Dorme pensando que Deus não ia encontrá-lo. Jonas limitou o poder de Deus. Jonas achava que a grandeza de Deus estava apenas nos termos de Israel. Deus não vai te achar, porque Ele já te achou. Você que está fugindo, Deus só estava esperando você dormir. Porque quem dorme na desobediência acorda na tempestade. Eu vou repetir: quem dorme na desobediência acorda na tempestade. Assim foi com Jonas. Jonas dormiu tranquilamente, achando que Deus não tinha visto. Jonas dormiu, achando que Deus não ia encontrá-lo. E aí, quando Jonas acordou, se deparou com uma grande tempestade, que assolava não só ele, mas todos os marinheiros que estavam com ele. E aí a Bíblia fala que o mar leva Jonas para um lado para o outro. O vento forte faz Jonas afundar. E aí vem um grande peixe e engole Jonas. De uma experiência de rebelião e disciplina, Jonas passa por uma experiência de arrependimento e de consagração. Deus, em sua graça, dá-lhe um novo recomeço. Jonas recebe a disciplina da mão amorosa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o objetivo da disciplina de Deus não tem como objetivo de punir. O objetivo da disciplina de Deus é trazer-nos de volta no lugar de arrependimento e de confissão. O objetivo da disciplina de Deus é trazer-nos de volta à comunhão. Não sei como está a sua alma com Deus. Não sei como está com sua comunhão com o Pai. Mas aproveite esse momento para se aproximar dele novamente. Deus quer restaurar a sua aliança. Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, porque ele é homem, é Deus de palavra, não é Deus de voltar atrás. Basta apenas você permitir de que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E aí a gente vê que Deus então salva Jonas por intermédio de um grande peixe. A palavra de salvação é obediência. A palavra de salvação é obediência. Obediência no hebraico é chamar, que quer dizer ouvir, que vem do latim obedire, que quer dizer obedecer, acatar, cumprir, respeitar, é estar submisso. Ei, Deus revela a si mesmo por sua voz e palavra. Deus revela-se ao homem por sua voz e palavras devem ser ouvidas.
que uma vez ouvida deve ser acatadas. Deus fala a sua palavra, o homem escuta e tem que obedecer. Portanto, a conexão entre ouvir e obedecer é essencial. Não basta ouvir e deixar de obedecer. Não basta ouvir e deixar de praticar. Não basta ouvir e ficar calado. É preciso compartilhar. É preciso ir. É preciso praticar a palavra de Deus. E a Bíblia fala aqui em Jonas, ele começa a entrar em desespero no ventre do peixe. E aí ele clama a Deus. Jonas vê que ainda permanece vivo dentro do peixe, mas não tem mais para onde ir. Jonas está num beco sem saída, não há muito o que se fazer. Sabe por que clamamos a Deus quando estamos em desespero? Porque reconhecemos que por força própria não há mais o que fazer. Porque está além do nosso entendimento. Entramos em desespero e clamamos a Deus porque não tem mais para onde ir. Entramos em desespero e clamamos a Deus porque reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. E Jonas reconheceu. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo usa o seu desespero para te afundar, mas Deus usa o seu desespero para te moldar. O diabo pode usar o nosso desespero para tentar nos afundar, mas Deus vai usar o desespero para te moldar, para te tratar, para te resgatar, para que você possa anunciar a mensagem de Deus, para que você venha cumprir a obra de Deus. E aí vem o capítulo 3. É hora de Jonas pregar o evangelho. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Jonas capítulo 3. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para recorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, mais uma vez, vemos que Deus dera uma grande incumbência a Jonas, pregar a esses gentios, a fim de que eles se arrependessem e escapassem da ira do Senhor, e que eles pudessem ser perdoados. Jonas tinha de vencer primeiro o seu preconceito para pregar essa mensagem. Era necessário lançar fora as suas emoções e transmitir a mensagem com um sentimento de Deus, que é o de misericórdia. Deus revela a Jonas o seu poder, a sua grandeza, a sua onipresença. Jonas conhece Deus verdadeiramente. Não adianta falarmos de Deus, precisamos conhecê-lo. Enquanto não negarmos a nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, Deus não vai ter como usar você para aquilo que Ele te proporcionou, para o propósito que Ele te chamou. É preciso nos esvaziarmos para que o Senhor cresça nas nossas vidas. É preciso nos esvaziarmos para que o Senhor molde o nosso ser.
É preciso nos esvaziar para que Deus venha tratar e moldar o nosso coração. Porque o coração é a causa das nossas rachaduras. Como Deus diz a Jeremias, não poderei eu fazer com Israel como faz o oleiro com este barro. Deus quer moldar. Deus não quer chamar outra pessoa. Deus te chamou para que você leve a palavra. Deus não vai te chamar outra pessoa. Deus te chamou para que você exerça a obra. Deus não vai chamar outra pessoa. Deus te escolheu para que você exerça o chamado. Se Deus te deu um ministério, exerça. Se Deus te deu um chamado, cumpra. Se Deus te deu uma palavra, então fale. Aleluias. Porque da presença de Deus não tem como fugir. Ei, não deixe que seus sentimentos interfiram no chamado de Deus. Deus está procurando pessoas que não deixem suas emoções interferir na obra dele. Negue a si mesmo, e negar a si mesmo é uma zona de conflito, é uma guerra interior, mas é necessário para que o Senhor venha encher as nossas vidas com unção, com poder e autoridade, com teu Espírito Santo, como vasos na mão do oleiro, prontos para ser usados. Para terminar o capítulo 4, onde foi que a gente parou, a Bíblia falar que Jonas capítulo 4, versículo 1, com isso desgostou-se Jonas e extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Então Jonas ele vai a prega a mensagem de Deus. Mesmo odiando aquele povo, Jonas anuncia a mensagem de Deus. E o que acontece? O povo se arrepende. O povo se arrepende. Em vez de encontrarmos um profeta jubiloso por conseguir levar a mensagem de arrependimento, vimos um pregador desobediente, raivoso com as pessoas e com Deus. Às vezes a gente pede as coisas a Deus, mas a gente não fica satisfeito com o que recebe. Às vezes a gente tem que chamar de Deus, mas não fica satisfeito com o lugar que Deus nos envia. Temos ministério, mas não ficamos satisfeitos com os dons e habilidades que Deus nos deu. E acabamos deixando de exercer os propósitos de Deus na nossa vida. Vimos Jonas como um adulto agindo como criança, uma pessoa birrenta, um crente se comportando como um ímpio. Jonas então vai para fora da cidade, abre uma pequena tenda e fica lá de fora olhando para ver o que aconteceria. Tem muita gente querendo ver o seu mal. Tem muita gente te vendo de longe, vendo o que vai acontecer com você. Aleluias. Tem muita gente planejando o teu mal,
Mas eu tenho uma palavra, uma revelação de Deus para a sua vida. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restauração. É um Deus que perdoa. É Ele que levanta o caído. É Ele que restaura os corações. É Ele que traz refrigério para a alma. É Ele que salva e liberta. Não adianta muitos querer planejar o teu mal, porque as setas do inimigo não prevalecerão contra ti, porque o Deus que você serve é maior que todas as coisas. Quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive sobre o arrependimento, Jonas ele tem um choque de realidade e conflituoso dentro de si mesmo. O problema de Jonas foi negar as suas emoções, foi negar o seu senso de justiça, foi negar sua sede de vingança. Esse foi o maior problema de Jonas. Para ele, Deus deixava de ser o Deus de Israel, o Deus da guerra, o Deus de justiça, o Deus de vingança. Para ele, Deus deixava de ser tudo aquilo que ele pensava e esperava em seu coração, de que a ira de Deus recairia sobre a nação de Nínive. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes Deus ofende o nosso pensamento para revelar o nosso coração. Porque o coração ele não foi feito para pensar. Quando o sentimento aflora, perdemos a razão. Quando as emoções vêm à tona, perdemos o senso de justiça. As emoções controlam o pensamento, e essa age como uma barreira para chegar ao nosso coração. E aí deixamos de dar crédito às palavras do Senhor, deixamos de ouvir a voz de Deus, tomamos escolhas erradas, achando que são as certas. Agimos mal, achando que estamos agindo de forma adequada. Jonas tinha sede de justiça por todas as atrocidades que Nínive causara a Israel. Mas a sua sede de justiça tornou-se sede de vingança. Aquilo tomou o coração de Jonas. Deus viu isso no coração de Jonas e queria tratá-lo. Jonas não conseguia negar a si mesmo. Eu estou finalizando. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem mensagem que só conseguiremos levar se Deus nos tratar primeiro. Deus ele não tem crise com seu estado emocional. Ele tem crise quando você não obedece ao chamado dele. Deus ele não perde tempo com servo birrento. Só precisa estar na zona da obediência, que não está na zona da reverência. Qual é a diferença? A obediência, você faz aquilo que você não quer fazer, você faz porque é mandado. Reverência, eu faço porque tenho prazer em fazer, eu faço porque eu quero fazer. Deus queria mostrar para Jonas que o menor nível para se fazer a obra dele é na obediência. Jonas teve que fazer tudo no nível da obediência. Mas eu tenho uma revelação de Deus para você. Deus quer te levar no nível da reverência.
Ele quer que você sinta o prazer em estar na presença. Ele quer que você sinta o prazer em estar em comunhão. Ele quer que você sinta o prazer em sentir aquilo que Deus sente. Ele quer que você sinta o prazer naquilo que Ele confiou em você para fazer. Reverência é ter temor. Reverência é ter respeito profundo por alguém ou por algo em função das virtudes. É fazer aquilo que considera sagrado para você. E é nesse nível que Deus quer levar você. Deus quer te levar no nível da reverência. Mas se a gente não consegue obedecer, a gente vai sofrer. A gente vai passar por um processo que nós mesmos poderíamos ter evitado. Porque Jonas poderia ter evitado todo esse cenário. Jonas poderia ter evitado todo esse sofrimento. Jonas poderia ter evitado toda a sua angústia e aflição. Mas Jonas teve que cumprir o chamado de Deus da forma mais dolorosa. Não espere a dificuldade chegar na sua vida. Não espere as portas se fecharem. Não espere a crise chegar. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem. A ordem de salvação é obedecer, é acatar, é cumprir, para que o Senhor te leve no nível da reverência. Coloque-se de pé. O Senhor quer te levar num nível mais profundo. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um ministério em sua vida. E não importa para onde você vai, porque da presença de Deus não há como escapar. Se Deus tem chamado, se Deus tem propósito, se Deus tem ministério na sua vida, Ele vai cumprir, queira você ou não. Apenas dá lugar para que Deus possa cumprir a vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ele quer que você experimente das coisas celestiais, para que Ele venha satisfazer o vazio do teu coração. Em nome de Jesus. Amanheceu, nada pensei.